Fluminense muito próximo de fechar a contratação de Savarino e tivemos uma atualização importantíssima no caso Hulk, a novela Hulk. O Hulk está mais próximo do Fluminense agora. Remo com um novo reforço de peso, já treinando com o clube e situações de outros reforços do Remo também. Atlético Paranaense querendo o zagueiro do Fluminense. Como é que tá a negociação pelo Ignacio? Curitiba também anunciando reforço. Vamos ver as principais notícias do mercado da bola agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez aqui para trazer as últimas notícias do mercado da bola e hoje foi um dia agitadíssimo, hein? Já se inscreve no canal, se você tá conhecendo o canal agora, todo dia a gente tá atualizando o mercado e é obviamente que quando começam os campeonatos aqui a gente tem live depois de todas as rodadas, a gente fala, analisa tudo quanto é campeonato, então não deixa de se inscrever aqui, Futebol Brasileiro na Veia. Como eu torço pro Fluminense, né? Se você é torcedor do Fluminense, comenta aqui embaixo também. Já começo com as principais notícias do dia, porque o Fluminense, nessa janela de transferências, é o clube que está mais movimentando o mercado. Já trouxe o James, grande destaque do Mirassol, zagueiro, já trouxe o Guilherme Arana, lateral de seleção brasileira, e agora está muito próximo de Savarino, tá? O jornalista Vene Casagrande divulgou que Savarino aceitará a proposta do Fluminense. O que se sabe sobre essa negociação até agora? O Botafogo acha que Savarino é muito caro. O salário do Savarino no Botafogo gira em torno de 1.200.000, então o Botafogo quer se desfazer, não acha que Savarino vale mais a pena pelo que ele entrega em campo. O atleta não foi tão bem em 2025 quanto foi em 2024, então apesar dele ser ídolo, o Botafogo quer enxugar a sua folha salarial e aceitou a proposta do Fluminense, que gira em torno de 3 milhões de euros, mais o Wallace Davi pelo meia Savarino, camisa 10 do Botafogo. Então o Botafogo aceitou essa proposta, só faltava o ok do Savarino. E cara, o Savarino não queria sair do Botafogo, tá? O que os jornalistas, né, que estão acompanhando aí as informações de Savarino dão conta é de que ele não tinha intenção de sair do Botafogo, mas o Botafogo quer muito que ele saia, né? Então o cara percebeu isso e deve aceitar. O jornalista Vene Casagrande informa que ele aceitará a proposta do Fluminense. Falta apenas o retorno do meia atacante ao Brasil, que acontece na noite de terça-feira. Então quarta-feira ele já vai se reunir com o Botafogo e Fluminense para fechar o negócio, né? Ele vai garantir um aumento salarial, então, meu irmão, o Fluminense apostando alto no Savarino, tá? Se ele recebe em torno de 1.200.000, ele vai receber mais de 1.200.000 no Fluminense. Vai assinar 4 anos de contrato com o Fluminense. E isso é normal, né? 4 anos de contrato para um cara que o Fluminense está apostando alto é ok, mas olha o valor desse contrato. Você multiplica aí, ó, 4 vezes 12, meu camarada, 48 parcelas de um salário de 1,5 milhão, vai? 48 vezes 1,5 milhão, faz essa conta aí, bota nos comentários pra gente, é o que o Fluminense vai gastar com o contrato do Savarino, sem contar fundo de garantia, 13º, férias, premiação e os caramba, né? Então o Savarino vai custar caro pro Fluminense assinando até 2029, tá? Então o Fluminense vai mandar o Wallace Davi, garoto de 18 anos que jogou muito pouco no profissional, e também um valor em dinheiro que, como eu falei, ainda não foi divulgado oficialmente, mas gira em torno ali de 3 milhões de euros. Cara, é uma boa contratação, como eu já falei sobre o Savarino, é um cara que não carrega time nas costas, ele não é John Arias, um cara que joga num time ruim e carrega o time nas costas. Ele não carregou o Botafogo 2025, que estava longe de ser um time ruim, mas não era o time estelar de 2024. Em 2024 ele jogou muito, numa engrenagem que funciona, o Savarino se destaca, o que ele não pode ser é o cara do time. Ele precisa ser mais uma engrenagem que funcione ali, e o Fluminense está montando um time bom, né? Então o Savarino tem possibilidade de encaixar nesse time, mas vem de uma temporada ruim, tá? Então eu acho que é uma negociação arriscada pro Fluminense, ainda mais que o Wallace Davi é um garoto muito promissor. Essa negociação daqui a 2, 3 anos pode ser muito ruim pro Fluminense se o Wallace Davi prosperar. Eu, como torcedor do Fluminense, não gosto dessa negociação, tá? Eu acho uma viagem absurda você dar um atleta muito promissor de 18 anos por um cara que não tem poder de revenda e que tá em uma fase. E você ainda vai pagar mais 3 milhões de euros por isso. Acho uma negociação ruim, porém acho o Savarino um cara bom, mas o custo-benefício tá muito ruim. Ele tá custando muito alto pro que ele pode entregar, então ele está inflacionado. Não gosto dessa negociação, mas esportivamente é um bom jogador, é uma boa contratação esportivamente.
financeiramente, pra mim, uma péssima contratação, um péssimo negócio pro Fluminense e um bom negócio pro Botafogo. No caso Hulk, meu camarada, tivemos muitas notícias hoje, tá? A primeira notícia que Joana de Assis divulgou é que, meu irmão, o Hulk se sentiu aposentado pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tinha feito uma proposta que eu até falei aqui no canal, que era 2% da SAF, mais um documentário, mais uma estátua, e o Hulk achou tudo ruim. Por quê, meu camarada? A Joana de Assis destrinchou exatamente o que era. Vamos lá. De acordo com ela, a estátua, tudo bem, beleza, uma estátua, toma aí, uma estátua. O documentário, o Hulk não gostou, né, dessa intenção de um documentário do último ano de carreira dele, sendo que falaria só do Atlético Mineiro, e sendo que, segundo a Joana de Assis, ele já tem, né, propostas de documentários que vão falar da carreira inteira dele. Então isso não balançou o Hulk. O segundo, que divulgaram 2% da SAF vai pro Hulk, mas não era bem assim não, meu irmão. Olha que proposta grotesca. Deram a opção de compra de 2%, exatamente isso que você entendeu. Falaram assim, Hulk, fica no Galo, se você quiser, você pode comprar 2% da nossa SAF. Ele ainda tem que pagar por 2% da SAF do Galo, que beleza, né? É algo assim que a primeiro momento é absurdo, mas gente, a SAF do Galo tá hiper, mega, ultra endividada, nem tá dando dividendos pros seus donos, né, pros seus acionistas, tá só dando prejuízo. Então assim, o cara ainda ia ter que pagar por 2% da SAF. Que proposta é essa? E ainda ia ter que encerrar a carreira no fim do ano. Porém, depois o Atlético mudou essa proposta e garantiu uma extensão contratual pro Hulk até 2027, só que diminuindo o salário dele em 50%. Então assim, o Hulk se sentiu aposentado e desvalorizado, né? E aí saiu uma nova ali, teve uma nova notícia logo depois, né? Que é às 2 horas da tarde, Joana de Assis de novo falando que o Atlético vê multa milionária de Hulk como trunfo para o atacante seguir no clube. Então, meu irmão, a partir desse momento que o clube fala assim, beleza, tu quer sair, mas só se pagar a multa. Aqui a relação já foi pro zaralho, tá? Aqui não tem uma relação de jogador com o clube já falou, beleza, tu não quer sair, então paga a multa se tu quer sair. Então assim, aqui já não tinha mais relação, tá? 2 horas da tarde, quando o Galo falou, beleza, se quiser sair, paga 60 milhões. Já não tinha mais relação. E aí, a última notícia que saiu há bem pouco tempo, tô postando esse vídeo 8h30, isso aqui saiu, ó, 7h30, não tem nem uma hora atrás. Ele pediu a rescisão no Atlético Mineiro amigável, ou seja, sem pagar essa multa. Tava dizendo mais informações em instante, vamos ver se tá, ó, vamos lá. Agora tá completa a matéria. Hulk solicitou uma rescisão amigável, GE apurou o pedido do jogador, foi para o fim do vínculo sem necessidade de multa rescisória. O staff nega que tenha pedido a rescisão. GE havia antecipado que existia a possibilidade dele de sair com uma rescisão amigável. A multa para tirar o atacante é de 60 milhões de reais. No início da noite de terça-feira, o staff pediu, tá, oficialmente o fim do vínculo amigável. Informação antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GE. Vamos lá. O staff nega que tenha pedido rescisão. Só que foi antecipada pela Rádio Itatiaia. Já falei aqui no canal, a Rádio Itatiaia pertence aos Menin, que são os donos do Atlético Mineiro. Meu irmão, os donos do Atlético Mineiro são donos da Rádio Itatiaia. Então, se a Rádio Itatiaia tá divulgando essa informação, tem duas vias que a gente pode crer aqui. Ou os caras estão querendo queimar o Hulk, ou é verdade. E se foi confirmado pelo GE, é porque é verdade, meu camarada. Né? Hulk tem em mãos propostas do Fluminense e o clube está esperando a sua rescisão para anunciar a contratação dele. O Paulo Brax hoje deu uma coletiva, né? O Paulo Brax, que é o CSO, né? O cara aí que comanda o futebol do Galo, ele disse que a intenção era que o Hulk ficasse, que eles amam o Hulk, que o Hulk é um ídolo, é uma lenda, mas, meu irmão, agora azedou a relação, tá? Azedou a relação, e se o Hulk pediu para sair, é bem provável que o Galo não mantenha o jogador, né, para essa temporada, e o caminho para o Fluminense ficará livre. Então, Hulk no Fluminense é cada vez uma realidade mais próxima, meu camarada. E agora, pulando para o Atlético Mineiro, né, continuando no Atlético Mineiro, ele tá tentando a contratação do Lucas Assad, meia de 21 anos da Universidade de Chile. Então, há uma negociação em andamento já. O Assad é um jogador interessante, segundo Paulo Brax, que interessa, estamos na mesa. Ou seja,
está em negociação, é um cara da seleção chilena, camisa 10 aí da seleção chilena, então é um cara bastante promissor. Eles pedem 5 milhões de dólares, né, à Universidade de Chile, e o Atlético está tentando contratar o meia em definitivo. Ele participou de 30 jogos, fez 11 gols e deu 6 assistências na temporada do ano passado. É uma grande promessa do futebol chileno, um meia atacante, seria uma contratação de peso para o Atlético Mineiro, mas pensando no futuro. Ele não chega como um jogador pronto, mas seria uma excelente contratação, uma das joias do futebol chileno. O Atlético tenta a contratação e acertou a contratação de Alan Minda. Meu irmão, isso aqui não parece aqueles nomes de zoeira, tá ligado? Do Tomás, esse famoso Tomás, você vai lembrar do Tomás, né? Que Alan Minda parece quase um nome de zoeira, né? Trocar o M pelo B fica mais bizarro, né? Mas o Alan Minda tá aí, certo, com o Atlético Mineiro, tá? Atacante equatoriano de 22 anos, chegando, né, do Clube Bruges da Bélgica para reforçar o Galo nessa temporada. E o Paulo Brax, nessa coletiva em que ele falou do Hulk, nessa coletiva em que ele falou também do Lucas Assad, ele falou, né, sobre o interesse no volante Maicon do Corinthians, que pertence ao Shakhtar. Então, as negociações no Galo estão fluindo. Tá faltando só o exame médico pro Alan Minda, outro jogador aí de divisão de base, né? Um jogador de 22 anos, né? Muito promissor da seleção do Equador. É um cara, não é mais pra divisão de base, obviamente, 22 anos, mas que se destacou muito na divisão de base, né? Equatoriana, e é uma geração das melhores do Equador, tá? Essa geração aí que tá vindo agora profissional é uma das melhores da seleção do Equador. A seleção do Equador, inclusive, fez grande temporada nas eliminatórias, então o Atlético aí estão faltando só os exames médicos. E sobre o Maicon, ele interessa, mas ainda tá negociando com o Shakhtar a situação, se ele vai ou não para o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro aí bagunçando um pouco o mercado. No Remo, meu camarada, Patrick está certo. Então Santos acertou o empréstimo aqui, o Lance já divulgou, já tivemos diversos meios de comunicação no Pará, em Belém também, divulgando que tá tudo certo. Informação publicada primeiro pelo jornalista Júnior Cunha: Patrick está certo, vai disputar a Série A pelo Remo, e isso aqui é uma contratação de peso pro nível do Remo, tá? O Patrick disputou nas últimas 2 temporadas a Série B, foi peça importante no acesso do Atlético Paranaense. É um cara com muita experiência e tecnicamente um cara nível alto de Série A. Ele baixou um pouco o seu nível técnico, principalmente seu nível físico nas últimas 3 temporadas aí, né? Na última temporada pelo Galo, na temporada pelo Santos e pelo Atlético. Ele já não tá com aquele físico todo, né? Era um cara, um touro fisicamente, mas ele ainda assim é um jogador de nível alto para disputa de Série A. Então o Remo aqui começa a elevar o nível do seu elenco, trazendo o Patrick. É uma grande contratação. Ainda não, provavelmente será por empréstimo, né? O contrato dele é até o fim do ano com o Santos, até 2026. Provavelmente ele será emprestado ao Remo, Remo arcando com os seus salários, e depois fica a critério do Remo uma renovação ou não para 2027, mais um contrato de 1 ano. O Patrick tem números excelentes, né? 87% de acerto nos passes, 2 assistências, 23 passes decisivos, 32 interceptações, 85 desarmes, 131 bolas recuperadas. Ainda é um cara que ajuda ofensivamente e defensivamente. Ainda no Remo, cara, Sport não gostou das propostas do Remo por Fábio Matheus e estão negociando ali uma compensação financeira para essa temporada, né? O Remo fez uma proposta de empréstimo, né? E o Leão achou que a compensação financeira pelo empréstimo tava ruim, tá? Tava ruim, de venda também foi uma proposta ruim, e eles seguem ali negociando por Fábio Matheus. Fábio Matheus quer muito ir para o Remo disputar a Série A. Não existe ainda um acordo entre os dois clubes, mas eles continuam na mesa. A primeira investida do Remo, né, foi ali uma compensação financeira de 250 mil pelo empréstimo, tá? Com uma opção de compra fixada ao fim do vínculo, tá? Seria uma opção de obrigatoriedade de compra caso ele atingisse metas. Então, assim, 250 mil agora,
mais compra no final do ano obrigatória caso ele atingisse metas de minutagem no Remo. O Sport achou baixo, né? Achou muito baixo e pediu o dobro, pediu 500 mil reais de compensação financeira. E aí o Remo mudou a proposta, né? Ele se predispôs a comprar o jogador, fez uma proposta de compra pelo jogador, tá? Mas, porém, segundo a apuração da reportagem, o valor é 30% menor em relação ao que o Sport quer. Então, foi baixa a proposta do Remo, pelo menos de acordo com o Sport, tá? Então, olha só, nas condições do negócio, iniciado lá atrás, ainda em dezembro, o Leão tinha direito a adquirir 80% dos direitos de Fábio por 700 mil reais. No caso, o Leão aqui é o Remo, tá? 4 milhões de reais, caso o jogador atingisse a meta de 80% dos jogos oficiais. Ou seja, a proposta inicial foi 250 mil reais pelo empréstimo, mais uma obrigatoriedade de compra de 700 mil euros, 4 milhões e 400 mil reais, caso ele jogasse 80% dos minutos nessa temporada. O Sport não gostou e está renegociando aí com o Remo, mas o Remo ainda tem muito interesse no Fábio, que é um jogador muito promissor desde que ele foi profissional, né? Sobre, cara, essa negociação do Jajá aqui tá complicada, né? Negociação de Jajá e Remo tá complicada. Goiás, Remo, o Michel, né, Alves, brecou, tá? Essa negociação e deu uma entrevista sinistra, tá? Olha aqui, ó. O Goiás travou uma possível saída de Jajá para o Remo pela negociação não ser positiva para o Goiás. Michel Alves chegou a declarar em falta de ética por parte do Remo em procurar diretamente o jogador. Jajá acabou não gostando e em suas redes sociais mandou alguns recados, citando a entrevista de Michel Alves. Então olha o que o Jajá falou. Tem pessoa que acha que a gente é otário, só pode. Pra falar na mídia é um leão, pra fazer as coisas certas e falar com a gente é um gatinho. E continuou, tem gente que deve achar que o futebol é um circo, brinca com coisa séria, consegue fazer covardia com o ser humano, com uma família por ego e esquemas. Então, meu camarada, já boladaço que o Goiás não está liberando ele. Meu irmão, é melhor liberar, cara. Vai ficar com um jogador insatisfeito, não faz sentido nenhum, né? É melhor liberar, aceita uma compensação financeira e seja feliz, já. Vai ser feliz no Remo. Tem motivo nenhum para ter um jogador aí insatisfeito. No Atlético Paranaense, né? Atualizações sobre Ignacio, né? Ignacio, zagueiro do Fluminense, grande destaque no Mundial. Atualizações do Fluminense. O Fluminense está aí ainda, né? Ele recebeu essa atualização que a gente tinha, né? Que o Atlético fez uma proposta aí de empréstimo e o Fluminense negou. Atualizações que temos no momento sobre Ignacio. O Fluminense, aí, o staff do Fluminense entende que o Ignacio é um zagueiro muito importante pro grupo do Fluminense. E como o Fluminense perdeu o Thiago Santos, que tá fechando com o Curitiba, perdeu o Thiago Silva principalmente, Manuel acabou o contrato, o Fluminense perdeu 3 zagueiros de uma leva, só repôs com o James. O Freitas está muito requisitado no mercado, outro zagueiro do Fluminense, e o Ignacio requisitado pelo Furacão. Qual é a situação? O Fluminense pretende ainda a contratação do Nino e de mais um zagueiro para compor elenco. Se esses zagueiros chegarem, tá, é possível uma liberação do Ignacio no meio do ano. Agora é praticamente impossível essa negociação, mas existe abertura para o Ignacio fechar com o Atlético no meio do ano. No início do ano é praticamente impossível, a menos que haja uma reviravolta muito grande nessa negociação. Beleza? E ontem eu falei sobre Cauã Basile fechando com o Atlético Paranaense, que estava quase certo, mas o Santos correu atrás e garantiu a permanência do futuro craque Cauã Basile. Então, não vai mais para o Atlético Paranaense, tá? Cauã Basile vai permanecer no Santos. Ele que chegou a visitar o CT do Caju, gostou muito, os pais dele gostaram muito das estruturas do Atlético Paranaense, mas o Santos foi lá, fez uma proposta ao staff do jogador para permanecer com ele. O jogador de 13 anos já tá com toda essa disputa no mercado, mas tá estranho, tá? Tá estranho, vamos ver, até os 16 anos o Santos não tem contrato profissional com ele. Vai ter peixe grande, né, tentando o Cauã Basile, assim como é o Atlético Paranaense, tentar tirar ele, porque esse garoto, como eu falei ontem, é uma das principais promessas do futebol brasileiro pro futuro, tá? Então Cauã Basile permanece no Santos. O Curitiba confirmou a contratação do Fabinho, anunciou a contratação de Fabinho, jogador de 26 anos, o 5º reforço e mais um atacante chegando aí para o Curitiba, vai ficar até o fim de 2027, já participa da pré-temporada no CT, mas agora está anunciado, esse é o anúncio do Coxa, atacante de 26 anos, chega para reforçar nosso sistema defensivo e vai ficar até o fim de 2027 com o contrato
no Coritiba, tá? Então, Fabinho está aí garantido no Coxa. E para finalizar, meu irmão, o Coritiba recusou uma proposta de 47 milhões de reais pelo Pedro Morisco, cara, goleiro no radar de Bahia, Flamengo e Grêmio. Então, olha lá, ó. Pedro Morisco teve proposta na casa de 7 milhões e meio de euros, 47 milhões de reais, e foi recusada. Jovem de 22 anos, radar de Bahia, Flamengo e Grêmio e equipes europeias, tá? O UOL apurou que um clube do Brasil e outro da Itália sinalizaram com estes valores, mas o Coxa entende que o arqueiro vale mais. E sem dúvida nenhuma, esse garoto vai valorizar muito nessa temporada na Série A. Então Pedro Morisco vale muito mais que isso realmente, e o Coxa faz bem em não vender. Essas são as notícias de hoje. Se inscreve no canal para mais notícias e amanhã teremos mais análises do futebol brasileiro. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.